Oi, deusinhos. Oi, deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, né? Que estejam todos muitíssimo bem. Gratidão ao Deus Criador que nos permite estar juntos, né, meu povo, mais uma vez, né? Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho refletido nele bastante esses dias, sabe? E tem tudo a ver com a nossa missão, né? A nossa missão de vida. Que muitas vezes procuramos, vivemos um frenesi muito doido procurando a nossa missão de vida, enquanto na verdade a nossa missão, né, é com as pessoas que estão ao nosso lado, com a nossa família, marido, filho, pai, mãe, irmãos, né? Como diz, os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa família, né? Dentro da nossa casa, no nosso círculo mais próximo. Então, né, existe uma treta que a gente precisa resolver, né, gente? Com essa equipe. Então, vamos falar sobre isso, tá? É, um certo tempo, assim, eu cresci sabendo que meus avós eram quânticos, sabe? No modo de falar, tá? No modo de falar, humanamente colocando, eles eram curandeiros ou feiticeiros, não sei como que você, ou bruxos, não sei. Então, eles tinham os conhecimentos quânticos para ajudar as pessoas ou atrapalhar as pessoas. Que vocês sabem disso, né? Quem tem o conhecimento quântico pode ajudar ou pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa, né? Então, eu cresci ouvindo vários relatos a respeito dos meus avós, né? A minha mãe era parteira, a minha mãe também era uma curandeira. Ela fazia, ela usava os dons dela juntamente com o recurso da natureza, fazia remédios para as pessoas, né? Então, assim, esse tipo né, de terapia que existia antigamente, né, gente? Então, as minhas avós também eram, meu pai também tinha esse conhecimento, apesar dele não exercer esse conhecimento, ele sabia algumas coisas e ele às vezes chegava até a usar, ele fazia alguns benzimentos, fazia remédio para as pessoas, né? A mamãe também, as minhas avós, os meus tios, tá? Por parte de pai. Eu não por parte da minha mãe, eu não sei, sabe? Se eles tinham esse conhecimento, mas a mamãe tinha. E era bem forte, né? Em relação ao meu avô e tal, que eram talentos que eles falavam que era passado de pai para filho, que não sei o que tem. Acho que não tem muito a ver isso, mas, né? Não é isso que nós vamos conversar aqui. E o meu avô, por parte de pai, por incrível que pareça, dizem que ele era muito bom nisso, sabe? Só que meu avô, ele trabalhava né, com a dualidade. Quem ele gostava muito, ele ajudava. Quem ele não gostava, e a pessoa pisasse no calo dele, ele atrapalhava, né? Então, assim, mas isso, gente, é o que me disseram, é o que me contavam, tá? Não conheci o meu avô por parte de pai. Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido, então eu não cheguei a conhecer ele. Conheci a minha avó, né? E no mais, o que eu conhecia sobre o meu avô era histórias, sabe? Contada pelos meus tios, pelos meus pais. Só que, gente, compreendam uma coisa. Quando você, quando uma pessoa machuca muito a outra, aquela outra pessoa, toda lembrança que ela vai ter daquele ser
a lembrança do sofrimento, de tudo que passou nas mãos daquela pessoa. E com meu pai e meus tios não era diferente. Todas as vezes que a gente perguntavam eles sobre meu avô, eles vinham contar pra gente que meu avô batia neles demais, que espancava, que meu avô é, traía a minha avó, que fez muita maldade com a minha avó, que não sei o que tem. E isso que eles lembravam. Porque, na verdade, foi essa lembrança que o meu avô mais cultivou dentro da sua própria casa. E aí que está o pulo do gato, é aqui que pega, tá bom? Peço desde agora, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Ative o sininho da notificação para sempre que eu postar novos vídeos, você ser notificado, tudo bem? Então vamos continuar o nosso papo. Aí um belo dia já tinha começado o meu processo, né, já tava já era ressonante, né? E já estava bem avançado o meu processo de despertar. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu fui na cidade e fui na casa de uma dona. Gente, ela começou a conversar e começou a contar a casa do meu avô. Gente, ela falou comigo assim do meu avô com uma paixão, um encanto. Que eu falei, caraca, moleque, meu avô era um ser incrível. E ela contando pra mim assim da sabedoria que o meu avô tinha, e foi me contando casos, e foi contando histórias do meu avô. E eu gente, eu fiquei assim frenética com aquilo. Eu falei, cara, hoje me foi apresentado um avô que eu não conhecia. Apesar de eu não ter conhecido ele, né? De certa forma, mas o avô que o meu pai, os meus pais e meus tios me apresentou, foi totalmente diferente daquele avô que aquela senhora estava me apresentando. Ela falou para mim, olha, minha filha, eu era bem nova, bem criança, e foi contando assim, quando meu avô visitava a casa deles, que meu avô frequentava, sabe, o convívio familiar dela, lá assim, ele conhecia o pai dela, e foi contando o caso do meu avô. Cara, gente, eu fiquei encantada. Falei, gente, meu avô era um ser incrível. Aí eu cheguei em casa, mas cheguei frenética. Aí eu falei, não, eu quero saber mais sobre o meu avô. Só que o meu pai, como ele deu uns 2 AVC, ele ficou com dificuldade na fala, né? Eu vou perguntar pro meu tio. Fui pra casa do meu tio, fui chegar lá. Falei, tio, como era vovô? Meu tio levou um susto assim, encarou em mim. Uai, que é, menino? O que você tá querendo saber do seu avô agora? Falei, não, tio, conta pra mim como é que era vovô. Aí meu tio começou a contar como que era o vovô e começou contando, mas aquela parte da história que eu já conhecia. Aquele pai que, né, que batia demais nos filhos, aquele homem que não foi um bom marido. Essa versão do vovô. Eu falei, não, tio, isso aí não, eu quero saber outras coisas. Aí meu tio falou assim, uai, menino, mas eu não tenho outras coisas para contar, eu não sei o que você quer saber. Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, tio, então tá bom. Perguntei, o senhor tem foto do vovô? Ele falou assim, eu tinha uma foto sozinha do seu avô, né, com o seu tio, que era o irmão mais velho. Eu tenho essa foto sozinha com eles, mas a sua tia veio cá uma vez e levou ela e nunca mais eu vi. E não devolveu. Eu falei assim, então tá bom, tio. Eu fui embora murchinha pra casa. E deixei isso pra lá, gente. Mas toda vez que eu encontrava essa dona, eu pedia a ela, falava, o nome dela é Maria, falava, dona Maria, me conta mais sobre vovô. Aí ela, minha filha, você pergunta seu pai, seu tio. Ah, não, dona Maria, eu quero que a senhora me conta.
E ela vinha e me contava, ia contando história, e contava caso de quando o vovô chegava lá. E que, gente, totalmente diferente, sabe? Aí isso me trouxe uma reflexão que foi o seguinte, gente, não adianta muito você ser um docinho fora de casa e ser um limão azedo dentro de casa, sabe? Porque assim você falha na sua missão, que é consertar os relacionamentos, né? Aí eu fui parar para pensar um pouco e me trouxe muita reflexão. Conversando com uma amiga durante essa semana e contando caso para ela, eu recuperei assim pelos meus ancestrais uma verdadeira admiração, compreende? E eu me senti tão grata, falei, cara, a história dessa família é incrível, que coisa linda. Só que quando você analisa algo por um ponto de vista único, né, você não consegue ver o todo, o contexto daquela história, daquela situação, né? Mas eu fiquei assim, cara, que história incrível, sabe? E falei, cara, quando eu tiver oportunidade, quando eu partir daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se eu consigo encontrar meu avô. Olha, pra você ver a ideia da pessoa. Gente, não tenho muito juízo não, tá? Encontrar meu avô, que eu quero ouvir a versão dele da história, gente. Sabe? Eu sei que naquela época as pessoas eram muito ignorantes, o padrão de vida delas era extremamente bruto, primitivo, sabe? Eu sei que naquela época quem tinha os conhecimentos quânticos para poder curar, para poder ajudar, também usava esses talentos para atrapalhar os outros, sabe? É, eu reconheço tudo isso. Sabe? Só que eu reconheço tudo isso agora, com esta consciência que eu tenho, eu reconheço tudo isso sem julgar, sabe? Sem julgamento, sem vergonha deles. Eu não tenho mais vergonha dos meus antepassados, porque eu tinha muita vergonha. Quando alguém vinha falar, principalmente do meu avô por parte de pai, por causa das histórias que a gente ouvia, né, de pessoas da família e próximas, quando alguém vinha falar, você é neta de João Dorna, eu falava, e saía de perto, para não ouvir mais a respeito daquilo, sabe? Assim, de que, é porque o seu avô fez eles falam trabalho, né? Fez um trabalho para não sei quem, que não sei que não sei que. Eu simplesmente não ouvi aquilo, sabe? Agora, quando você encontra uma pessoa que tem uma certa admiração, que conta a história dela por um outro ponto de vista, você fala, cara, que coisa incrível. E a gente compreende que nós não devemos de forma alguma ter vergonha da nossa história. Ela é parte de nós, ela faz parte de nós, né? Na verdade, nós temos que ser gratos aos nossos antepassados, que se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Compreende? É abraçar os seus antepassados, é acolher a sua história, independentemente de como ela foi. E entendam naquele nível de consciência que eles tinham naquela época, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Mesmo que esse melhor não fosse bom, mas para eles era a coisa certa a fazer, compreende? Então eu falei, cara, gente, naquela hora eu senti como se eu estivesse sendo abraçada por todos os meus antepassados. Enquanto eu estava sentada refletindo, pensando sobre isso, eu senti como se eu estivesse recebendo um abraço de todos os meus antepassados. Passou. Então, isso para mim foi muito importante e, tipo assim,
trouxe pra mim, gente, uma consciência incrível. E eu sinto que eu dei um salto assim na minha vida quando, sabe? Eu trouxe tudo isso para reflexão, trouxe tudo isso para a luz e comecei a compreender. E lembrei de uma vez que uma cigana, eu ia passando, ela pegou minha mão, me puxou, olhou para mim e falou assim: olha, não tenha vergonha da sua história. Não tenha vergonha dos seus antepassados. Você tem muita energia ancestral. Acolha essa energia e não tenha vergonha dela. Eu não sabia o que significava na época. Eu puxei minha mão e saí andando, sabe? Nem agradeci, gente. Quando eu olhei para trás, ela estava parada olhando para mim. Só que eu não passei a saber, porque eu aprendi naquela época, com aquela consciência, que essas pessoas ciganos que a gente deveria evitar, não podia nem passar perto. Então eu tinha um verdadeiro medo, sabe? Qualquer pessoa que falasse assim, ó, fulano, ele olha pra você, ele conta pra você algo sobre sua vida que você fica... Eu passava longe dessa pessoa, não quero nem saber, sai fora. Quero saber não. Eu não estava pronta para olhar para essa situação, sabe? Então, assim, hoje, quando eu reflito sobre tudo isso, gente, eu sinto um amor tão grande pelos meus avós. Eu sinto, assim, uma paz, uma tranquilidade que eu falo, cara, que incrível, que história linda. Ah, mas e aí? Mas e as coisas não tão boas que seu avô fez? Gente, era a consciência dele, sabe? Faz parte da minha história, eu não vou negar nada, sabe? E ser uma pessoa que realmente despertou é entender que tudo que aconteceu toda a sua história, mas é toda mesmo, até aquela parte que você mais sente vergonha e quer esconder ela de qualquer jeito, toda essa história faz parte de você. Você tem que abraçar, tem que aceitar a sua história, aceita quem você é, aceita os seus antepassados. Ah, mas é porque você não sabe como que é a minha família. Você também não sabe como que foi a minha. Compreendo. E tudo bem se você não está pronto para fazer isso agora, ser divino. Não se cobra, não. Eu simplesmente, quando as coisas, quando aquela cura tem que acontecer, ela chega para você de uma forma tão suave, tão leve, que quando você vê, você já superou aquela situação, você já abraçou aquela situação, já incluiu. Não é excluir, é incluir. Compreende? É incluir todas as partes da sua história na sua vida. Traga tudo para você, abraça tudo, coloca luz em tudo. Olha para tudo com amor e com gratidão. Cara, que história incrível. Então, gente, é como se eu tivesse tirado das minhas costas um peso enorme. Sabe? Eu senti na hora que eu estava refletindo sobre isso, sabe? Naquela hora eu senti aquele abraço dos meus antepassados, eu senti a energia deles, sabe? É como se eles estivessem o tempo todo atrás de mim, esperando. Eu senti isso, que era como se eles estivessem esperando que eu aceitasse toda essa história, que eu aceitasse toda essa energia antepassada comigo e que eu trouxesse tudo isso para a luz. Caramba, é tão gratificante, gente. Não tem como colocar em palavras. Já tem uns 3 dias que eu quero gravar esse vídeo, mas as palavras, elas não expressam aquilo que a gente quer falar. A gente usa a palavra mais próxima, que a gente, não sei nem como falar, sabe?
Não sei como. Quando a gente coloca em palavras, parece que diminui um pouco como que aquilo foi intenso, como que foi transformador na vida da gente. Então, meus deuses e minhas deusas, o que eu tenho para dizer para vocês, preste atenção no seu entorno, na sua família, na sua casa, tá? Se você tem alguma pendência nessa família, faça o que for preciso para você integrar tudo isso, mesmo que você sinta vergonha disso, traga esse negócio para a luz. Você não precisa falar com ninguém. Não tem nada disso não. Porque afinal de contas, nós tentamos esconder algo, porém a nossa consciência todos os dias está lá chamando a atenção da gente para aquilo. Enquanto a gente não olha e não integra aquela situação, você não está verdadeiramente livre. Você fica preso no passado. Sabe? Então hoje eu tenho orgulho dos meus antepassados, eu tenho orgulho da minha história. Eu abracei a minha história toda, por completo, sem deixar nada para trás. Eu não tenho vergonha de quem foi os meus antepassados, eu não tenho vergonha da forma como eles agiram. Eu falei o seguinte, na hora que eu senti esse abraço, que eu senti como se todos eles estivessem esperando que eu tomasse essa decisão, eu senti o seguinte, olha, a partir de hoje estamos todos livres, estamos todos curados. Todos nós estamos iluminados a partir de agora. Porque essa história é simplesmente incrível. Ela é linda. Então construa dentro da sua família algo que quando você partir, esta família vai falar, vai sentir esse orgulho de você. E construa boas memórias, boas lembranças, tá? Faça algo divertido, alegre, feliz todos os dias com seus filhos. O que você sentir assim que vai trazer felicidade, que vai trazer boas memórias, faça. Nós estamos aqui para ser felizes. Nós somos o amor. Estamos aqui para ser felizes, tá? É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Muito obrigada por permanecer neste vídeo comigo, permanecer neste canal, tá bom? Gratidão, centelhas, e namastê.